Olá, tudo bem? Eu sou Leandro Costa, discente do curso de Química pela Universidade Estadual do Ceará, UES, e neste momento, a partir de agora, quero trazer aqui uma série com alguns vídeos, algumas videoaulas dedicado aos alunos do Ensino Fundamental 2 nas disciplinas de ciência, que podem ser utilizadas nas séries de sétimo, oitavo e nono ano. Bom, estaremos vendo nas próximas videoaulas, estudando um pouco sobre o ciclo biogeoquímico. Né? O que vem a ser esse ciclo biogeoquímico? Tem uma breve introdução aqui referente a esse tema. Então veremos do que ele se trata e quem faz parte desse ciclo e o que acontece nesse ciclo. Tem aqui já começando por aquela frase muito conhecida: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Os ciclos biogeoquímicos são processos naturais que, por diversos meios, reciclam vários elementos em diferentes formas químicas do meio ambiente para os organismos. E depois fazem o processo contrário, ou seja, trazem os elementos dos organismos para o meio ambiente. Dessa forma, a água, o carbono, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo, o cálcio, entre outros elementos, percorrem esses ciclos, unindo todos os componentes vivos, né, os bióticos, árvores, vegetais, animais, etc. E os não vivos, os abióticos, tipo sol, vento, solo e etc. da Terra. Os principais ciclos são carbono, oxigênio, nitrogênio, fósforo e o da água. Serão esses principais, os 5 principais que nós veremos nas próximas, durante essas aulas, né, que nós estudaremos sobre os ciclos biogeoquímicos. Então, aqui nós temos mais uma representação, né, para descrever esses ciclos biogeoquímicos, que são aqui os principais que nós estudaremos, né? Dentre eles está aqui os 5 que eu citei agora anteriormente: água, carbono, oxigênio, nitrogênio e fósforo. E os ciclos biogeoquímicos, eles são, em tese, isso, a reciclagem da matéria. E isso, nessa reciclagem que acontece da matéria, que é a reciclagem dos elementos químicos que estão sempre em transição, em constante movimentação, né, acontece o equilíbrio químico na natureza. Então, nós iniciaremos aqui em conhecer o ciclo da água. É muito simples, né, bastante conhecedor de muitas pessoas, mas nós iremos passar aqui esses conteúdos para aprofundar os conhecimentos para os alunos. O que é o ciclo da água? O ciclo da água corresponde ao conjunto de mudanças de lugar e de estado físico que acontecem com a água ao longo do tempo. Então, são todas as transformações e mudanças que acontecem com a água, né, na natureza. Bom, e aí, em se falando do ciclo da água, nós veremos aqui que a água ela passa por pelo menos 4 estados que são bastante conhecidos, ok? Que são os estados de evaporação, condensação, solidificação e precipitação. Que isso representa todas as mudanças que a água que existe, né, da água na natureza. Então veremos aqui o primeiro, o que é evaporação. Evaporação é a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso, ou seja, a água se transforma em vapor de água. Quando as águas dos mares, rios e lagos evaporam com a ação do calor e passa a ser vapor de água, que sobe na atmosfera. Então, essa evaporação acontece com o calor do Sol que é incidido sobre a água,
sobre as águas dos rios, mares, oceanos, lagos, lagoas, enfim. Então aquela água, ela aquece e ela evapora e fica retida na atmosfera. Condensação. A condensação é a passagem da água do estado gasoso, ou seja, quando ela já está no vapor de água para o estado líquido. Esse processo é chamado de condensação. Acontece quando o vapor de água se concentra e passa em zonas mais frias, formando as nuvens. Então, aquela formação de nuvens que nós conhecemos, aquilo ali é um processo de condensação da água. A próxima fase da água é a fase da solidificação. A solidificação, já pelo nome, a gente já deduz o que se trata. É a passagem da água do estado líquido ao estado sólido. Conforme a passagem da água pelas camadas mais altas, médias ou baixas da atmosfera, surge a neve, o granizo ou a geada. E, propriamente, a gente pode dizer que é o gelo. Né? O gelo acontece ali por um processo de solidificação, que a água passa por essa transformação do estado líquido para o estado sólido. E, por fim, temos aqui o processo de precipitação. É a água que cai na superfície terrestre no estado sólido ou líquido. Acontece quando as nuvens passam por regiões mais frias, ficam pesadas e chove. Então, aquele processo de chuva que acontece está dentro do ciclo da água, que é o processo de precipitação. Então, a gente vê que a água passa por essas 4 fases, o seu ciclo. É um ciclo porque isso se repete, está constantemente acontecendo, né, na mesma linha, no mesmo processo. Né? Ela evapora, ela fica condensada nas nuvens, e depois essas nuvens precipitam e chove. Né? E isso é o processo de precipitação. Então, todas essas fases fazem parte do ciclo da água, que é uma das principais dos ciclos biogeoquímicos que acontecem na natureza. Bom, aqui nós encerramos essa primeira aula falando sobre o ciclo da água. Então, até a próxima aula e um abraço a todos.